Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades com uma facilidade quase irritante enquanto você se desdobra em 2 empregos e a conta continua no vermelho? Muitas vezes buscamos a resposta em cursos de finanças ou em planilhas de gastos, mas a verdade é que o dinheiro é um dos maiores espelhos da nossa alma. Para o psiquiatra suíço Carl Jung, nós somos governados por forças que não vemos, e o que você chama de falta de sorte pode ser, na verdade, um processo de autossabotagem guiado pelo seu inconsciente. O grande problema é que fomos ensinados que a economia é matemática, mas para a mente humana, ela é pura emoção e símbolo. Se você sente que existe uma barreira invisível impedindo o seu crescimento, é porque existe um conflito entre o que você deseja conscientemente e o que sua estrutura psíquica acredita ser seguro. Jung explicava que todos nós possuímos uma persona, que é aquela máscara que usamos para o mundo social, onde dizemos que queremos ser bem-sucedidos e prósperos. No entanto, atrás dessa máscara existe a sombra que guarda todos os nossos medos, vergonhas e crenças que herdamos da nossa família e da cultura ao nosso redor. Se na sua infância você ouviu que o dinheiro corrompe as pessoas, ou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, sua sombra criou um mecanismo de defesa. Para sua mente profunda, ser rico significa ser uma pessoa ruim, ou ser expulso do convívio daqueles que você ama. Assim, toda vez que você está prestes a dar um salto financeiro, o seu inconsciente puxa o freio de mão para te proteger de um perigo que só existe na sua cabeça. Essa dinâmica cria o que chamamos de complexos. Um complexo é como um nó de energia na nossa mente, que reage de forma automática. Quando o assunto é dinheiro, esses nós são tão apertados que bloqueiam nossa criatividade e nossa capacidade de enxergar soluções simples. Você pode estar diante da maior oportunidade da sua vida, mas se o seu complexo de inferioridade estiver ativado, você vai focar no medo de falhar e não no potencial de ganho. Jung dizia que nós não somos o que aconteceu com a gente, mas sim o que escolhemos nos tornar. No entanto, essa escolha só é real quando entendemos o que está nos puxando para baixo. A prosperidade não é apenas ter números altos no banco, mas é ter a liberdade psíquica de transitar pelo mundo sem o peso de culpas ancestrais que não te pertencem. O bloqueio financeiro muitas vezes funciona como um sintoma de algo muito mais profundo. Assim como uma febre avisa que existe uma infecção, a falta de dinheiro constante avisa que existe um desalinhamento entre o seu ego e o seu self, que é a sua totalidade. Você pode estar tentando trilhar um caminho que não é seu apenas para provar algo para seus pais ou para a sociedade. Quando você age contra sua própria natureza, a vida parece travar. O dinheiro para Jung é uma energia vital, e se essa energia não está fluindo, é porque existem represas internas feitas de preconitos e traumas. É preciso coragem para olhar para essas águas paradas e entender que a escassez que você vive hoje pode ser uma forma de punição que você aplica a si mesmo sem saber o motivo. Imagine que sua mente é um navio onde o capitão acha que está no comando, mas quem realmente decide a direção é o motorista lá no porão, que não enxerga o horizonte. Se esse motorista tiver medo de águas profundas, ele vai manter o navio sempre perto da costa, onde é raso e seguro, mas onde também não existem grandes tesouros. O seu bloqueio financeiro é esse motorista com medo. Ele prefere a segurança da escassez conhecida do que o risco da abundância desconhecida. Enquanto você não descer até esse porão e conversar com essa parte de si mesmo, você continuará batendo nas mesmas rochas e se perguntando por que o destino é tão cruel com você quando, na verdade, o inimigo está dentro de casa. Nesse processo de descoberta, você vai perceber que muitas das suas decisões financeiras são baseadas em padrões repetitivos, que Jung chamava de arquétipos. Existe o arquétipo do órfão que nunca sente que tem o suficiente e por isso gasta compulsivamente para preencher um vazio que não é de comida ou roupas, mas de afeto. Existe o arquétipo do inocente que acredita que alguém vai aparecer para salvá-lo e por isso nunca assume a responsabilidade pelas próprias contas. Identificar qual personagem você está interpretando no teatro da vida é o que separa aqueles que sobrevivem
daqueles que realmente prosperam. A riqueza exige maturidade psicológica e uma aceitação plena de que você é digno de ocupar espaço no mundo. Fique atento porque essa jornada está apenas começando, e agora que você entendeu a base do conflito interno, nós vamos entrar em um território ainda mais revelador. Existe um conceito específico que Jung explorou sobre a relação entre o sucesso e a solidão, que explica por que tantas pessoas recuam quando estão prestes a vencer. Se você sente que quanto mais ganha, mais as pessoas se afastam ou mais problemas surgem em você, precisa entender o que vou te contar a seguir, pois isso pode ser o elo perdido entre o seu esforço e o seu resultado real. Muitas pessoas permanecem estagnadas financeiramente porque no fundo de suas mentes o sucesso está associado à solidão ou à perda de identidade. Jung observou que quando começamos a nos destacar do grupo e a prosperar de forma diferenciada, nós quebramos o que ele chamava de participação mística com o nosso meio social original. Se você vem de uma família onde todos sempre tiveram dificuldades, ser o primeiro a conquistar grandes riquezas pode gerar uma sensação de traição. É como se você estivesse abandonando as suas raízes, e isso cria uma culpa tão profunda que o seu inconsciente prefere destruir o lucro, para que você continue pertencendo ao clã. Esse mecanismo é o que mantém gerações inteiras presas no mesmo nível de pobreza, e para quebrar esse ciclo é necessário um processo de individuação, onde você aceita que ser diferente não significa ser um traidor. Para Jung, a prosperidade real só acontece quando você consegue integrar os opostos dentro de você. Isso significa que você precisa aceitar tanto o seu lado espiritual quanto o seu lado material. Muita gente que se considera espiritualizada tem um bloqueio enorme com o dinheiro porque acredita que a matéria é inferior ou suja. Essa divisão cria um abismo na vida prática. O dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de troca de valor. E quando você o rejeita, você está rejeitando a capacidade de impactar o mundo físico com os seus dons. E defendia que a alma não vive separada do corpo e que o nosso desenvolvimento pessoal exige que saibamos lidar com a realidade da Terra. Negar a importância do dinheiro é negar uma parte da existência. E essa negação é o que gera o bloqueio. Quando você entende que ser próspero permite que você ajude mais pessoas e realize sua missão com mais força, a resistência interna começa a derreter. Um ponto fundamental para mudar sua realidade financeira é observar os seus sonhos e as suas projeções. Jung acreditava que o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interno. Se você olha para o mercado de trabalho e só enxerga crise, falta de clientes e escassez, você está projetando o seu próprio estado de desordem interna. A pessoa que integrou sua sombra e curou seus complexos de inferioridade consegue enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas. Isso não é pensamento positivo vazio, mas sim uma mudança de percepção psicológica. Quando você limpa os óculos da sua mente, a paisagem muda. Você começa a atrair pessoas e situações que vibram na mesma frequência da sua nova confiança interna. A prosperidade é, portanto, um resultado da harmonia entre o que você sente, o que você pensa e como você age no mundo real. Outro aspecto vital é o confronto com a figura do pai e da mãe na nossa mente financeira. Para a psicologia analítica, a nossa primeira relação com o provimento e com a autoridade vem dos nossos pais. Se você teve um pai ausente ou autoritário demais, sua relação com o dinheiro pode ser de rebeldia ou de dependência extrema. Muitas vezes você está tentando punir seus pais através do seu fracasso financeiro, como se dissesse para eles que eles não te deram o que você precisava para vencer. Ou então você vive tentando agradar a uma imagem interna de perfeição que nunca é alcançada, gerando uma exaustão que te impede de produzir riqueza. Cortar o cordão umbilical psicológico é aceitar que agora você é o seu próprio provedor e que o seu valor não depende da aprovação de quem veio antes de você. Essa autonomia é o que Jung chamava de maturidade da alma e é o solo fértil onde a riqueza verdadeira cresce e permanece. Precisamos falar também sobre a importância de dar um sentido ao seu dinheiro. Para Jung, o ser humano não suporta uma vida
sem significado. Se o seu único objetivo com o dinheiro é ostentar ou fugir de medos básicos, a sua mente não encontrará energia suficiente para grandes conquistas a longo prazo. O dinheiro precisa servir a um propósito maior que esteja alinhado com a sua essência. Quando você descobre o que você ama fazer e como isso serve à comunidade, o dinheiro passa a ser um subproduto natural da sua expressão no mundo. O bloqueio desaparece porque você não está mais lutando contra a vida, mas sim fluindo com ela. A abundância deixa de ser uma busca ansiosa e passa a ser um estado de ser onde você confia na sua capacidade de criar e sustentar valor. Para finalizar este processo de transformação, você deve praticar a atenção plena sobre os seus atos falhos. Observe quando você diz que não tem dinheiro para algo que é importante para o seu crescimento, mas gasta a mesma quantia em distrações passageiras. Esses comportamentos são pistas deixadas pela sua sombra. Ao capturar esses momentos, você começa a retirar o poder do inconsciente e traz o controle para sua mão. A prosperidade é um caminho de autoconhecimento contínuo, onde cada centavo que entra ou sai da sua vida conta uma história sobre quem você é naquele momento. Se você estiver disposto a ler essa história com honestidade, não haverá bloqueio que resista à luz da sua consciência. No entanto, existe um detalhe final que poucas pessoas mencionam quando falam de Yun e riqueza. Existe uma linha muito tênue entre o desejo de crescer e uma armadilha mental que pode fazer você perder tudo mesmo depois de conquistar o topo. Muitas pessoas conseguem destravar o início do caminho, mas acabam caindo em um abismo emocional. Logo quando chegam ao primeiro milhão ou à primeira grande promoção, existe um comportamento específico que se manifesta justamente no momento do triunfo e que pode transformar a sua maior vitória em um pesadelo de autossabotagem imediata. Você gostaria de saber como proteger a sua mente desse perigo oculto que surge no auge do sucesso, para garantir que sua prosperidade seja duradoura e não apenas um voo de galinha? Comente abaixo a palavra constância e eu vou te mostrar como manter o topo sem perder a sua alma no processo.